Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que Mateus escreveu, capítulo 7, a partir do versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Oremos ao Senhor, amado, para agradecermos a Deus pela palavra. Aleluia. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez nós entramos em Tua presença. Os Teus servos já oraram, desde o momento em que esse culto, que a casa do Senhor foi aberta, os irmãos têm oração, estão louvando, estão exaltando o Teu nome. E mais uma vez nós entramos em Tua presença nesta feita, para nós agradecermos a Deus pela leitura da Tua palavra. A palavra de Deus é abençoada. Abençoa tão somente os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, guardar a palavra de Deus em nossas vidas. Muito obrigado. Que o Senhor venha abençoar o Teu povo nessa noite. Que Deus, através da palavra, o Espírito Santo do Senhor, venha falar conosco hoje. Amém. Graças a Deus. Os irmãos, pode tomar vosso lugar, vocês estejam bem. Quando vocês se sentarem, dê uma salva de palmas para o Senhor. Ele merece toda a honra. Jesus merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Louvado seja Deus. Conforme eu disse aos amados, a palavra é bem conhecida, né, irmão? Conhecidíssima a palavra de Deus, né? Mas o interessante é que, se amanhã um de vocês lerem aqui essa palavra, Deus vai falar de outra forma. É verdade. Vai falar de outra maneira. Mas vai falar, porque ela é a palavra do Senhor. Tá? Jesus usou a construção. A gente tem que ficar atento, porque nós estamos falando de uma construção, uma coisa bem simples que ele usa para falar sobre o reino de Deus. Ele usou a construção de uma casa terrena, de um prédio, né, para tipificar a casa espiritual. Ele usou a casa terrena, a construção é uma coisa comum, para poder tipificar a casa espiritual. No exemplo que ele nos deu, ou que nos dá, né, que a palavra de Deus é viva hoje e eternamente, uma construção com material sólido e está sobre a rocha. O primeiro exemplo que ele dá, a construção sobre a rocha. E a outra casa, ele dá um exemplo e diz que ela foi construída com material frágil e está sobre a areia. São duas casas, dá um exemplo. O Senhor revela para nós nessa parábola que a vida com Deus é uma edificação espiritual. A areia e a rocha foram elementos usados por Jesus para mostrar a firmeza e a fragilidade. É uma coisa bem simples de compreender. A palavra do Senhor não tem mistério. Ele usa dois tipos de construção para falar sobre a firmeza e sobre a fragilidade. Louvado seja Deus. Uma casa bem sólida é aquela que é edificada sobre a rocha. Mas ela não basta somente ser edificada sobre a rocha. Essa casa, ela precisa ser todo dia cuidada e zelada. Apesar de ela estar em cima de uma rocha bem sólida, ela precisa de cuidados. Precisa de ser zelada todo dia. É a nossa vida.
É a vida do cristão, é a vida do servo de Deus nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor. Uma casa edificada sobre areia não possui sustentabilidade, ela está sobre areia. Se o vento soprar forte sobre ela, pode ter certeza, a qualquer momento, essa casa vai cair, ela vai ruir, ela vai desabar. Levando esses dois exemplos que o Senhor nos deu, a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia, levando para o lado espiritual, que a gente precisa levar, edificar a casa sobre a rocha significa ser um discípulo que ouve e coloca em prática aquilo que aprendeu. É colocar em prática a palavra de Deus cada dia na nossa vida. Obedecer aos ensinamentos de Deus é o sólido fundamento para que possamos resistir às lutas, os ventos fortes e as tempestades desta vida. Quando a gente faz isso, irmãos, pode ter certeza absoluta, pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que você jamais vai desabar, você jamais vai cair, porque a palavra de Deus na tua vida trará sustentabilidade constante para você enfrentar as piores e as mais terríveis lutas dessa vida. Se alguém aqui nessa noite que esteja passando uma luta muito grande, talvez uma luta exterior ou a luta no interior, fique calmo, fique tranquilo, porque o Senhor da palavra, o Senhor que sustenta, o Senhor que dá vida está aqui para nos fortalecer através da sua palavra nessa noite. Aleluia! E para começarmos aqui, eu tenho um versículo bíblico muito interessante para nós lermos aqui agora, toda a igreja, que se encontra em Apocalipse capítulo 1, é o primeiro capítulo do Apocalipse, versículo 3. O Senhor fala uma palavra muito importante para nós. Ele diz assim, ó: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. O Senhor está falando, o Espírito Santo está falando para João acerca daqueles que guardam a palavra, e ele faz uma menção que o tempo está próximo. O tempo de quê? O tempo de todas as coisas se findar. Mas para aqueles que têm a palavra, para aqueles que vivem na prática da palavra, o tempo não se findará, pelo contrário, continuará para a glória de Deus, nosso Pai. Então, bem-aventurado é, irmãos, primeiro, o que ouve a palavra. Segundo, o que guarda a palavra no coração. Terceiro, bem-aventurado é aquele que pratica a palavra de Deus. Estamos praticando a palavra do Senhor? Quem está praticando a palavra de Deus? Ele levanta a mão, glória a Deus, em nome do Senhor. João capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse a seus discípulos: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas o que, irmãos? A vida eterna. Toda a palavra de Deus, quando a gente examina, a gente cuida da nossa vida com Deus. Jesus é a rocha inabalável. Quem se firmar nele, jamais cairá. Pode soprar o vento contra a sua vida. E vai soprar mesmo. As ondas do mar desta vida vão se agigantar diante de você mesmo. Você vai passar por um processo de luta, de dificuldade, de provações. Conforme diz os irmãos antigos, vai passar pela moeda, pelo funil, pela peneira. Mas você vai permanecer de pé em nome de Jesus. Aleluia! Porque quem vai te dar sustentação não é o homem, não é o pastor, não é a irmã de oração, não é o profeta, é Deus através da sua palavra. Isso é diferente, irmãos. É diferente quando a gente confia no poder da palavra de Deus. A nossa confiança tem vida no Senhor quando a gente se fortalece através da sua palavra. Louvado seja Deus por isso. A casa que o Senhor Jesus fala nesse ensinamento simboliza a nossa vida espiritual. E interessante isso, irmãos, que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz assim, olha: vós também como pedras vivas,
edificados, casa espiritual e sacerdócio santo. Pedro retrata a igreja como um templo vivo, espiritual, tendo Jesus Cristo como alicerce e a pedra de esquina. Pedro fala sobre isso. Cada cristão é como uma pedra desse edifício espiritual. Ou seja, nós somos pequenas pedras que fazemos parte desse edifício, que é bem sólido e jamais desabará, jamais se desfará, porque Deus está em nossas vidas, nos dando toda essa comunhão com Ele para a gente viver na prática da palavra. O que vai determinar, note bem isso, irmão, observe bem isso, o que vai determinar se vamos ficar de pé ou cair no dia da adversidade, no dia da tempestade, no dia do vento forte, não é o tamanho da luta e nem a velocidade do vento. Não é isso que vai determinar. Não, não é isso não. Mas sim, aonde está edificada a nossa casa. Onde está edificada a nossa casa. Isso aí que vai determinar se você vai ficar de pé ou não. O vento eu sei que ele surgirá. A luta eu sei que ela aparecerá na nossa vida. Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Ele disse, tem que pôr ânimo. Jesus falou isso. Mas o que vai determinar se você vai ficar de pé ou você vai cair, é onde está edificada a sua casa. E bem-aventurado aqueles que edificam a casa sobre a rocha, porque estarão firmes. E bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que guardam e praticam a palavra de Deus, porque permanecerão de pé diante da face do Senhor. Amém por isso, irmão? Amém. Eu fico alegre, irmãos, quando eu leio a palavra do Senhor e vejo e leio a resposta que o Senhor Jesus deu a uma mulher que gritou no meio da multidão. Quando o Senhor dá uma resposta para essa senhora que grita no meio da multidão e chama a atenção do Senhor, vamos ver com vocês agora, Lucas capítulo 11, versículo 27 e 28. Eu me alegro, irmão, da resposta que Jesus deu para aquela senhora. Lucas 11, 27 e 28 diz assim: aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Vocês perceberam aquela senhora? O que ela estava querendo causar dentro daquela multidão? O espírito de idolatria. Né? Bem-aventurado o ventre que te trouxe ao mundo e os peitos que amamentaste, né? Exaltando, como estivesse apontando para Maria, não é isso? Que era a mãe do Senhor. Mas olha aqui, a resposta sábia do mestre. O que ele respondeu, meus amados irmãos? Está no 4, mas diz: antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e faz o quê? Guarda, louvado seja o nome do Senhor. Vamos guardar a palavra de Deus, que é mais importante do que o ouro, do que a prata desta vida. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus é paz, a palavra de Deus é força, é esperança, a palavra de Deus traz comunhão com Deus. Por isso é que ela é a palavra de Deus. O homem e a mulher que ouve e guarda a palavra de Deus tem o seu caráter moldado pelo Espírito Santo. Seu viver baseia-se em valores bíblicos. E que valores são esses, irmãos? O amor, a santidade, a humildade, a integridade, a fidelidade e a obediência a Deus. Isso aqui vai moldar o caráter do cristão. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Eu estava lendo um certo escritor,
vez em quando é bom a gente ver esses homens de Deus que são usados pelo Senhor na literatura. Tem muito homem de Deus, mulheres de Deus que escrevem coisas boas, né? Nós temos a palavra de Deus, nós estamos, inclusive estamos falando sobre a palavra, e a palavra de Deus é suficiente para nossas vidas, não é isso? Mas às vezes a gente vê os homens de Deus, as mulheres de Deus. Eu estava lendo um certo autor, louvado seja Deus por isso, e ele declarou o seguinte: que a casa do caráter cristão é testada por 3 lados. E aqui eu vou abrir aspas, porque são palavras do escritor. Primeiro, inundações por baixo. Segundo, ventos a soprar nos flancos. No sentido espiritual, os flancos são as laterais do corpo, áreas menos protegidas que a frente. Terceiro, chuva por cima. Um lado não foi mencionado, o de dentro. Isso sugere que nenhuma força externa pode destruir a vida em Jesus Cristo. O fracasso não pode vir de dentro. Eu fecho aspas. Como o escritor está dizendo aqui? Que a casa, o combate dentro da casa, ele usou o termo, Mateus 7:24, essa palavra, que a chuva veio, a chuva veio, primeiro veio a chuva por cima, depois veio, as inundações por baixo, depois veio o vento a soprar, depois veio a chuva por cima, coisas externas, mas nada que veio do interior da casa foi citado. O que ele sugere aí, irmãos? Que a derrota de um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, jamais acontecerá quando ele vive na prática da palavra de Deus. As coisas externas poderão surgir. Agora, o interior da pessoa é que tem que estar transformado, porque a única coisa que pode derrotar você é você mesmo. É aquilo que está dentro do teu coração. Que você pratica, tudo que nós praticamos. Nenhuma força externa poderá combater contra a sua vida e destruir a tua vida. Nenhuma força externa. Mas o problema está no coração do homem. Está dentro do coração. Uma certa vez fui convidado para fazer uma oração na casa de uma moça, uma senhora me chamou, aliás, uma irmã me chamou, fui para essa senhora para orar por uma moça que estava perturbada, muita confusão na casa. Quando eu comecei a orar por aquela moça, aquela jovem, expulsando o mal que estava dentro da casa, da vida, Jesus ensinou isso, né? E meu nome expulsarão os demônios, não é isso que fala, a palavra de Deus? Pegarão serpentes, comeres, ou beberes alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Quando terminou a oração, eu e aquela senhora orando de um lado, orando do outro, fazendo um clamor, orando por aquela jovem. Quando acabamos de orar, que nós saímos, ela disse assim: o pastor veio expulsar coisa onde não tinha. O pastor veio tentar tirar coisa, demônio onde não tinha. Aí, depois eu fui conversar com essa jovem e disse para ela: o problema aqui não é demônio. O problema aqui está dentro do seu coração. Seu interior precisa ser transformado. Realmente você tem razão. Mas eu não vim tirar demônio desse homem. Vim fazer a obra de Deus aqui nessa casa. Juntamente com essa serva de Deus aqui. Mas o problema está dentro do seu interior, dentro do seu coração. Você precisa abrir o coração para Deus, deixar a palavra de Deus entrar na sua vida. Porque a palavra de Deus vai quebrar toda a maldição que está dentro do seu coração, atrapalhando o seu sucesso espiritual e o seu sucesso material. Vocês estão compreendendo? Porque o escritor diz que nenhuma força externa pode destruir a vida daquele que vive em Cristo, e não pode mesmo não. Mas quando o homem não tem o interior, a mulher não tem o interior transformado, o problema é difícil, porque vem do interior. Sendo assim, na maioria das vezes, o fracasso, a queda, não se deve à força da tentação,
mas a fraqueza do caráter. Quando o homem, quando a mulher não está verdadeiramente edificado da palavra, quando não vive na prática da palavra, quando estão ambos vestidos só aparentemente religiosamente e não estão na prática da palavra, se torna presa fácil para o inimigo. Vocês concordam? Por isso é que Tiago, eu vou ler com vocês agora, no capítulo 1 e o verso 22, o Tiago fala assim, Tiago 1, 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com discursos, ou com falsos discursos. Aos Efésios capítulo 4, e o verso 24, está escrito assim, agora é Paulo falando, sendo usado pelo Espírito de Deus. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Ele está convocando os irmãos, lembrando os irmãos de Éfeso, que eles precisam se revestir, não é da beleza exterior, mas do novo homem em Deus, que é criado em verdadeira justiça e santidade diante do Senhor. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos vestindo a nossa alma com as armas de Deus, com a palavra do Senhor, com as coisas boas que vêm dos céus para a nossa vida. Estamos examinando a palavra do Senhor. A nossa antiga forma de vida, antes de crermos em Jesus Cristo, ficou no passado. Agora, nós vivemos na prática da palavra de Deus. Você que está praticando a palavra de Deus, levanta a tua mão, dá graças a Deus aí. Graças a Deus! Olha, Jesus disse que o insensato ouve e não cumpre a palavra. Vamos examinar? Mateus 7, 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a casa sobre areia. Louvado seja o nome do Senhor. O homem edificou a casa sobre a areia. Não podia acontecer coisa boa, né, meu Deus? Porque uma casa edificada sobre a areia, ela não tem sustentabilidade. Ela não está sustentável. Por quê? A areia não oferece solidez. A areia não é boa para uma construção. A gente usa areia na construção. Mas eu estou me referindo para edificar uma casa. A areia não é boa. Isto fala da maneira como encaramos a vida espiritual. A casa simboliza nossos atos, palavras, pensamentos, esperanças, ambições. Se eles não forem alicerçados na palavra de Deus, se não estiverem sobre a rocha, fatalmente cairemos com os embates da vida, com as lutas da vida, se os nossos pensamentos, se o propósito da nossa vida não estiver alicerçado em Deus, no Senhor. A areia simboliza o que é solto, aquilo que está solto, está movediço. Ela não tem sustentação. Quando o construtor, guarde isso, o pedreiro, ele vai fazer o alicerce de uma casa, ou o alicerce de um prédio, um edifício, primeiro o que ele faz? Ele remove o lixo, não é isso? Retira os entulhos, cava bastante, até encontrar um lugar firme, a terra firme. Isso fala de quê? Do esforço que temos que fazer para servir a Jesus, carregar cada dia a nossa cruz. Jesus disse: se alguém quiser seguir-me, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso fala de arrependimento, e arrependimento verdadeiro. Estudo contínuo da palavra, que estamos fazendo aqui, isso é importante. Da oração, da
perseverança, da consagração. É preciso cavar profundamente, no caso do profissional, para encontrar a terra firme. Isso acontece na nossa vida espiritual. A gente precisa cavar muito até chegar na rocha firme, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Na construção da nossa casa espiritual, há muito lixo de doutrina, ensinamentos errôneos que temos que jogar fora, muitas imundícias de pensamento, muitas coisas do passado. São entulhos de obras mortas que temos que remover antes de chegar ao lugar seguro. Encontrarmos Cristo, nosso Senhor, que é a rocha inabalável. Aos Efésios 4, versículo 14. Vamos examinar esse versículo, é importante para nós aqui agora. Aos Efésios 4, verso 14, diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Jesus mostrou que tanto o prudente como o insensato fizeram o mesmo tipo de construção, tiveram os mesmos ações da vida, o mau tempo, foi isso que ele ensinou? A tempestade que caíram, o mau tempo, o vento forte, a tempestade, as ondas que bateram naquela casa, tanto na casa do prudente como na casa do insensato, aconteceu da mesma forma. Foram as duas casas sofreram os mesmos combates. O vento forte que bateu na casa sobre a areia, a tempestade, as inundações que bateram também sobre a casa que estava sobre a rocha. E sobre a construção do prudente, em Mateus 7, versículo 25, o Senhor diz: desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa. E o que aconteceu, irmãos? Não caiu. Não caiu por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Aí o contrário, sobre a construção do insensato, Mateus 7 e o verso 27, o Senhor diz assim: e desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu, e foi o quê? Grande açoite. Veja aí, irmãos, da mesma forma que o prudente foi combatido pelo vento, pela onda, pela chuva, o homem sensato, o homem insensato, ou seja, o que fez a casa sobre a rocha, sofreu os mesmos danos daquele que fez a casa sobre a areia. Mas qual é a diferença? A diferença está justamente no propósito, na intenção, na casa sobre a rocha. Porque quem tinha a casa sobre a rocha tinha firmeza com Deus. Aí eu faço uma pergunta aqui para os irmãos, não precisa você me responder. Responda no seu coração, responda com Deus: onde está sendo edificada a sua casa? Meu Deus, aleluia. Pergunta aqui para todos nós. Aonde está sendo edificada a sua casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? Se a tua casa está sobre a rocha, pode caminhar, pode seguir adiante. Não tenha medo do vento, da chuva forte, da tempestade, porque você vai permanecer de pé na presença do Senhor. Quem vai te sustentar é Deus, através de quê? Da sua palavra. O apóstolo Paulo, ele declarou que já foi posto o alicerce, que é Cristo, mas veja cada um como edifica. Falando aos irmãos, aos coríntios, e na primeira carta, capítulo 3, versículo 11, ele fala assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós temos aqui, olha que impressionante, temos uma rocha e temos um fundamento. A rocha é Cristo, o fundamento também é Cristo. Não se pode criar, formar outro fundamento além do que já está posto para o Senhor.
Isso é impressionante como é que a palavra de Deus traz esse esclarecimento. Né? E nós estamos em cima de uma rocha. Se nós não estivéssemos sobre esta rocha, com certeza nós não estaríamos na casa de Deus mais. Mas graças a Deus, irmãos, eu louvo o Senhor pela vida de cada um de vocês aqui. Porque vocês não estão simplesmente dentro de um templo, dentro de uma igreja, de uma denominação. Vocês estão em cima de uma rocha. E uma rocha inabalável. O nome dessa rocha é Jesus Cristo. Aleluia! Foi Ele que te comprou com sangue precioso ali na cruz do Calvário. E é Ele que vai te sustentar até o fim, quando você permanecer, em cima desta rocha. E falando do edifício, para a gente concluir, um edifício precisa ser tão sólido quanto o seu alicerce. Não adianta você ver um edifício bonito, alto, né, belo, com vidraças, né, com vidros de última geração, se o alicerce daquele edifício estiver bem sólido, bem seguro. Nós temos exemplo aí de prédios que desabavam, não vou citar nomes, que tinha uma aparência de uma construção muito linda, mas a sua estrutura, os seus alicerces não estavam firmes e desabavam, caíam, trouxe prejuízo para muita gente. Não adianta ter um edifício lindo, alto, precisa ter um alicerce firme para mim. O fundamento da nossa vida espiritual é Jesus Cristo. Ele é a nossa base, é a nossa razão de ser. Tudo que somos e fazemos deve ser ajustar-se, ou devemos ajustar ao padrão fornecido por Ele. Toda a vida por Ele. A base da nossa vida, a nossa estrutura espiritual, toda a nossa estrutura, devemos seguir o padrão de Cristo. E qual é o padrão de Jesus? Vou dizer para vocês agora: o amor, a esperança e a fé. Esse é o padrão do cristão. Quando o cristão ele possui essas três virtudes de Deus, o amor, a esperança e a fé, o seu caráter está moldado pelo Espírito Santo de Deus. Aí eu retorno no começo da palavra. Pode soprar o vento, pode soprar a tempestade, mas você vai permanecer de pé. Amém? Nada vai conseguir te derrubar. Nada. Porque o teu interior, teu coração, está transformado. Porque nós não somos religiosos, nós somos seguidores do Mestre, de Jesus Cristo. Nós estamos vestidos não da religião, mas estamos revestidos da graça, do amor, da esperança e da fé. Por isso que Paulo fala aos Coríntios 13, primeira carta, ele diz: tudo passa, tudo passará, mas permanece o amor, a esperança e a fé. Essas três coisas, essas três virtudes devem estar firmes no seu coração. Amém? Queremos glorificar a Deus e agradecer ao Senhor. Aleluia! Fique de pé para a gente orar a Deus nesse momento. Essa foi a palavra que Deus nos deu nessa noite para nós